Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou o Yuri, da equipe Freixo, somos nós pelo Rio. Esse encontro que acontece todo sábado e domingo, às 16 horas, no canal do Marcelo Freixo. A ideia é mostrar essa rede de colaboradores e colaboradoras por todas as cidades e territórios do nosso estado, que estão aí discutindo política pública e acompanhando a realidade. Hoje o nosso tema é a situação dos trabalhadores na pandemia, a precarização dos trabalhadores nesse contexto que a gente vive. E para isso, eu e Yuri vou estar aqui com a Rose Cipriano, grande companheira lá de Caxias, professora da educação especial, militante do Movimento Negro Unificado, um monte de coisa, né? Sindicalista, está em todas as lutas, né, Rose? Bem-vinda. Obrigada, Yuri. É verdade, assim, a gente acaba sendo levada pela situação a ter que se mobilizar, ter que se organizar, né? E a gente acredita que só a organização coletiva é capaz de alguma mudança. Então, nesses espaços a gente tem atuado, embora a minha origem seja sindical, eu sempre falo isso para as pessoas, né? Eu comecei atuando no movimento sindical, e a partir daí a gente vai fazendo uma análise da realidade e vai chegando a outros movimentos, como é o movimento negro, como é o movimento de mulheres, e hoje, apesar de não estar na direção do CEP, né, continuo base de militância do CEP. Mas é isso, assim, a gente tem que estar junto e fortalecer as entidades e movimentos sociais. É isso. Estamos organizados, juntos e sempre aguerridos aí. A gente, antes de começar essa conversa aqui ao vivo, e já agradecendo quem está chegando aí, o Breno está dizendo fora Bolsonaro, urgente isso, companheiro, estamos nessa luta, ninguém aguenta mais. A gente conversava aqui nos bastidores um pouco sobre a situação das nossas cidades, né? Eu sou de Petrópolis, você de Caxias, no Nós pelo Rio nós temos aí gente de Teresópolis, Cabo Frio, da zona oeste do Rio, das favelas, então acabamos conseguindo aí ter uma troca muito boa. E pelo que parece, você disse que amanhã o comércio em Caxias já vai ser reaberto. E já que o nosso tema é sobre a questão dos trabalhadores, é muito importante fazer esse recorte do que é abrir o comércio para os próprios trabalhadores, porque afinal de contas, Rose, quem vai ficar exposto ali é o trabalhador e a trabalhadora, né? Quando o comércio reabrir nas maiores cidades, é o que está acontecendo aí por várias prefeituras, é o que o governo do estado já indica para as próximas semanas, a gente vai ter aí um contingente de trabalhadores e trabalhadoras que vão ter que pegar ônibus, vão aglomerar no transporte público, vão trabalhar no comércio, vão lidar com gente, vão lidar com dinheiro. E como é que está essa situação em Caxias aí? Está muito apreensiva com essa reabertura? Pô, eu estou preocupadíssima, Yuri. Eu tenho, como eu falei, né, preocupada com day after, depois de amanhã. Porque, na verdade, assim, a gente fala da reabertura do comércio aqui na cidade, só que a cidade ela vem enfrentando uma característica bem diferenciada. A gente, aqui em Caxias, por exemplo, para quem está acompanhando hoje, é a segunda cidade em número de mortes, continua, né? E ontem, para quem viu, o estado do Rio aumentou o número de casos. Foi a última cidade também a decretar o isolamento social. E no momento, né, que a gente consegue dialogar com a população, consegue dialogar com os trabalhadores, inclusive, que agora começam a entender a necessidade do isolamento, a gente tem aí a reabertura do comércio. Então, é bastante preocupante, porque o que a gente está acompanhando de dados, né, acompanhando as posições de instituições como a Fiocruz, não está apontando para uma diminuição. E como você falou, a princípio, o decreto do prefeito coloca que terão várias regras. Os comerciantes terão que garantir isolamento, máscara, proteção para os trabalhadores, mas não é isso que a gente tem visto na cidade. Inclusive com as trabalhadoras que são hoje trabalhadoras do serviço essencial, como é a saúde. A gente tem visto várias denúncias sobre as trabalhadoras da saúde aqui nesse processo da pandemia. Então, é bastante preocupante. Se por um lado, e todos nós temos preocupação com com a sobrevivência das pessoas, é evidente, né? É evidente que a gente sabe que vai ter um impacto na economia, mas a gente viu muito pouco empenho do atual prefeito no sentido de pensar saídas
para que esses trabalhadores pudessem ficar em casa nesse momento. Exatamente. É o que eu tenho falado muito aqui, Rose. Aqui o prefeito indicou um plano de reabertura gradual. Na verdade, foi uma pressão muito forte de setores do governo dele que são ligados ao grande empresariado. Então, ele teve um vazamento aí de um pré-plano, uma coisa assim meio mal feita no WhatsApp, e aí ele teve que se antecipar e apresentou nessa semana esse plano gradual. Aí ele fala que vai começar a abrir em 1º de junho, o que por si só já é uma irresponsabilidade, né? Você 2 semanas antes, tendo aqui o aumento de número de casos, o aumento do número de óbitos, você tentar prospectar de forma otimista que você pode abrir daqui 2 semanas, já gera o que você falou, um efeito nas pessoas, já achar que tá tudo bem. O prefeito falou que vai reabrir o comércio, não, é daqui a 2 semanas. Então, tem esse lado de poder público omisso, de poder público irresponsável, de não estar nem aí para a saúde, mas tem um outro, que é o que eu estou acusando aqui, que esses prefeitos que estão forçando uma reabertura precipitada, eles estão fazendo esse tipo de atitude por conta dos próprios erros deles, porque não deram proteção social, porque não ampararam os trabalhadores, porque não garantiram apoio para o pequeno comerciante, para o trabalhador ambulante, para o microempreendedor individual. Se você pegar a prefeitura de Niterói e de Maricá, que na minha opinião são os 2 melhores modelos que a gente tem aí. Sim, é verdade. No estado, né? Até porque é uma prefeitura do PT e outra do PDT, então a esquerda tem essa preocupação com a proteção social, é o nosso lado da história, dos trabalhadores. Então você vê lá que eles, assim, estão desde o início da pandemia dando apoio financeiro e cesta básica para os microempreendedores individuais. Em Niterói, por exemplo, chamaram o pequeno e os médios empresários e estão ajudando no financiamento junto aos bancos. A prefeitura lá vai pagar os juros dos financiamentos de crédito que esses empresários tiverem. E você vê que tem todo um esforço para entregar cesta básica, para dar cartão de alimentação para trabalhadores da cultura, para quem não está conseguindo trabalhar na rua. E aí, quando eu olho para Caxias, olho para Petrópolis, olho para Teresópolis, olho para Friburgo, eu não vejo isso. Então, o que esses caras fizeram? Não deram proteção social para o trabalhador, não deram apoio para o pequeno comerciante e para o trabalhador informal, e agora dizem assim, não dá, nós vamos ter que reabrir. Então, é um absurdo, é erro deles mesmo, né? Exatamente. E assim, o que a gente conversa com as pessoas é que eles tentam se defender acusando quem defende o isolamento, né? E o que a gente quer mostrar é justamente que assim, existem caminhos para o poder público pensar a proteção desses trabalhadores. E é o que você falou, infelizmente a trajetória dos prefeitos, vou falar da Baixada, né? Você está falando da região serrana, tem sido péssimas nesse sentido. Caxias tem inúmeros exemplos negativos. Eu falei do início do isolamento, mas teve o vídeo dele falando para as igrejas ficarem abertas. A gente entende, e isso tem diferença até com os praticantes da religião, né? Então, pensar. Há pouco tempo eu fiz uma live aqui também em Caxias com os ativistas da cultura, e tem um fundo municipal para ser investido. E nós ficamos sabendo de um absurdo que era, ele, né, quer fazer um convênio com as artesãs da cidade, costureiras, mas em contrapartida, para elas receberem parte desse fundo, elas teriam que fazer as máscaras e doar para a prefeitura. Quando deveria ser o inverso, a prefeitura que já deveria comprar, né, estender esse fundo para a cultura, que a gente sabe que os trabalhadores da cultura também estão enfrentando, como outros trabalhadores, essa situação do impacto da pandemia, mas é meio que um toma lá da cá, uma chantagem. Então, a gente tem visto aí nessa questão do enfrentamento da Covid, da Baixada Fluminense, infelizmente, uma das piores administrações e que coloca toda a população em risco, né? Não, e assim, para a população é muito difícil. É aquilo que você tem apontado no teu Instagram. Vou até pedir para depois colarem o link aqui do teu Instagram, do meu também, para quem quiser acompanhar nosso trabalho em Petrópolis, em Caxias. Mas você sempre denuncia muito bem ali. O prefeito da sua cidade, o Washington Reis, ele pegou Covid-19, foi se tratar na Zona Sul, no hospital particular da Zona Sul. Enquanto ele mora numa cidade, ele governa uma cidade que tem um segundo maior número de casos, se eu não me engano também está ali entre os 5 com o maior número de óbitos, e incentivando que as pessoas possam ir para cada vez para a rua e vão para os seus cultos, né? Então é isso que você falou, é uma contradição absurda, e a gente fica à mercê. E tem algo em comum entre o Bernardo Rossi, que é o prefeito aqui de Petrópolis, e o Washington Reis, que é de Caxias. Todos eles eram da máfia do Pisciani, do Cabral, do Pezão.
eles são dessa quadrilha clássica do PMDB que tomou conta do Rio por muito tempo, né? Exatamente. E acabam seguindo o que a gente está vendo aí da política nacional, né, Yuri? Caxias Exatamente. tem Caxias tem uma escola que seria o nome de uma escola de uma mulher negra, referência da educação, que é a companheira Edinha, aqui na cidade de Duque de Caxias, já falecida, mas tinha uma trajetória magnífica na pastoral da educação. E foi retirado o nome dela para ser o nome do pai do Bolsonaro. Que não Então tem a nada a gente ver com a vê que ele cidade. acaba. Claro que não. E aí a gente vê que ele acaba seguindo aí esse revisionismo histórico, essa onda negacionista que a gente está vendo desse governo, né? Exatamente. Vamos falar agora um pouco de como a gente chegou até aqui. O pessoal está comentando aqui, Rose, ó. é, Parabéns, mais uma live de qualidade. Valeu, Francisco. A Rosana também está aqui, grande companheira. Um beijo para ela. Benedito também. Ninguém larga a mão de ninguém. Isso aí, companheiro. Bastante gente chegando. Pedro Sim. Henrique, só a esquerda junta derruba o fascismo. Mas, enfim, eu queria falar um pouco, né, te ouvir, de como a gente chegou até aqui. Sabemos que o Paulo Guedes e o Bolsonaro possuem uma agenda ultraliberal que é totalmente contrária aos interesses dos trabalhadores, é de desmonte mesmo, é de contra-reforma. Eles conseguiram passar a reforma da Previdência, por mais que a gente tenha lutado muito, só que isso não vem de agora. O governo Temer já iniciou esse processo de acabar com o Estado social no Brasil e a gente Sim, viveu isso de verdade. perto, né? Eu queria te ouvir um pouco, eu estou até com a camisa aqui contra a reforma trabalhista, né? Que em 2017 a gente teve vários atos, chegamos aí até Brasília lá para tentar barrar no governo Temer a votação da reforma trabalhista da terceirização, mas parece que foi ali que tudo começou, não foi? É verdade, Yuri. Eu sempre gosto de colocar um pouco assim, a nossa trajetória de luta, né? E a percepção que a gente precisa ter que o que nós temos hoje, o que nós estamos lutando para manter, é fruto de muita luta dos trabalhadores. Né? E não, a gente não está falando dos trabalhadores só, por exemplo, ontem, não sei se você ficou, com certeza ficou sabendo, dos trabalhadores da saúde que foram presos na Maré. Né? Fazendo um ato com relação a toda essa retirada de direitos. Mas enquanto alguns tempo atrás estavam sendo aplaudidos, é a contradição da vida. São aplaudidos, mas não são valorizados. Mas eu falo também de um processo histórico da luta dos trabalhadores, desde a primeira greve de 1917, lá, que começou com as mulheres tecelãs, em São Paulo, né? E já era uma luta por qualidade de trabalho, né, que falava das melhores condições de trabalho, do fim do trabalho infantil, de jornadas menores de trabalho. E aí, 100 anos depois, que a gente teve alguns avanços, teve a CLT que procurou proteger os trabalhadores, exatamente 100 anos depois, em 2017, a gente tem aí a reforma trabalhista, que você falou, né, que flexibilizou direitos, né, que desprotegeu esses trabalhadores, as mulheres, inclusive, hoje elas podem trabalhar em lugares insalubres, né? Embora com esse governo que a gente está vivenciando, que inclusive assim, nunca escondeu de ninguém o que era, né? Quando dizia que mulher tinha que ganhar menos, né? Quando dizia que o trabalhador tinha que escolher entre direito e emprego, hoje a gente está tendo que escolher entre a vida, preservar a vida ou emprego. É isso que eles estão tentando empurrar para nós. Mas são exemplos de lutas e que, como você falou, né, 2017 perderam parte de proteções, como, por exemplo, antes da reforma, a partir do momento que você saía de casa, já era considerado dentro da sua carga horária de trabalho, você era protegido como acidente de trabalho. E para nós, moradores aqui da Baixada Fluminense, trabalhadores da Baixada Fluminense, que
Quem mora, por exemplo, em Piabetá e levanta às 4 da manhã, né, para chegar muitas vezes no centro ou na Zona Sul às 8 horas da tarde, faz toda a diferença. Então, acho que nesse período que a gente está vivendo, tanto a organização dos movimentos sociais como sindicais, e a nossa tem sido fundamental para denunciar e tentar barrar essa retirada de direitos que a gente vem vivendo nos últimos anos, né? E aí vem essa enxurrada, reforma Bem trabalhista. enxurrada, bem enxurrada. Eu queria só fazer um recorte que foi importante que você falou de 1917, porque é isso, né? Resgatar a nossa identidade de luta enquanto povo, enquanto classe trabalhadora. E é o que você falou da enxurrada. Uma das táticas deles de desmontar o movimento sindical e sabendo aí de toda a força que o trabalhador pode ter unido é justamente essa, né? Da pulverização das categorias de trabalho, né? A Sim. terceirização, ela vem nesse sentido de pejotização, de todo mundo virar pessoa jurídica, não ter mais um vínculo de trabalho convencional, formal, na carteira. E aí o Bolsonaro vem com essa nova carteira verde-amarela, que é para fortalecer isso. E aí você vai juntando tudo isso com a ideia de fazer o seguinte: não vamos desmontar o movimento sindical, porque sabe que se a gente consolidar classes e categorias, de fato a disputa do trabalhador muda, né? E aí você vem dentro dessa enxurrada, como você colocou, de contra-reforma, com ideias absurdas, de você pegar um trabalhador que está ali precarizado no Uber, um trabalhador que está ali precarizado entregando para aqueles aplicativos de comida e falar que ele é um empreendedor, que ele não tem patrão e que ele detém na mão dele o destino dele, né? Que ele trabalha para ele mesmo a hora que ele quer, flexibilizado. O que é uma grande mentira. É um trabalho digno, as pessoas estão aí dando tudo que podem, trabalhando em delivery, mas a gente sabe que a exploração que é feita em cima deles não é nada digna. São grandes conglomerados internacionais aí do sistema financeiro, são empresas gigantescas, globalizadas, que exploram pagando muito pouco e o trabalhador ali não tem nenhum tipo de benefício, nenhum tipo de assistência, né? O motorista de Uber, quando fica doente, como é que ele faz? Como é que ele come? Não tem. Se o carro dele quebrar, que no caso ali ele está pegando ainda o único bem que ele tem e botando como instrumento de trabalho. Então, nem isso a empresa coloca, né? Manutenção e tudo mais. Então, essa nova forma de se dizer trabalho, que não é trabalho, que é exploração, também coloca a gente num lugar muito ruim. E aí, o que me preocupa? Eu queria até te perguntar nesse sentido, né? Dentro dessa enxurrada que você estava colocando. Como é que fica isso para depois da pandemia? Já que a gente está sendo jogado para um trabalho em casa, esse tal de home office, todo mundo acha que é a modernidade, que a gente tem que abraçar, que é muito bom trabalhar em casa, deitado na cama, mas já existem vários estudos que mostram que você acaba trabalhando mais do que se estivesse num espaço físico de trabalho. É ruim para a sua saúde mental e até mesmo física, porque você mistura o teu ambiente de descanso com esse ambiente de trabalho e ainda faz com que as empresas cortem vários direitos, porque se você está em casa, eu não preciso te pagar alimentação, se você está em casa, eu não vou te pagar transporte, então você vai enxugando sempre em cima do trabalhador. O que você acha que vai acontecer, se é que dá para a gente pensar o futuro assim, nos dias de hoje, após a pandemia, com essa escalada do trabalho à distância do trabalho em casa? Sim, e essa questão do trabalho em casa, né? E eu posso e quero falar, acho que desse lugar da educação, né? Uma categoria majoritariamente feminina que é um pouco disso que você está falando, assim. O trabalho do home office nesse período da pandemia e do isolamento social tem escancarado mais ainda essa sobrecarga, porque você está em casa, várias pessoas da família estão em casa, né? Porque nem todo mundo tem médicos e serviços essenciais, e aí você tem a necessidade de dividir o seu tempo com esse cuidado, e que muitas vezes vai ser o cuidado com o filho, o cuidado com um parente mais idoso, seja mãe, seja tio, e as coisas não estão dentro de um padrão de normalidade, né? Então, a gente vai vendo, sim, essa sobrecarga, né, esse tensionamento que vai acarretando na vida das professoras e professores em especial, com esse trabalho de home office. E eu acho que hoje, e aí nesse debate da produtividade, né, eu tenho até brincado com alguns amigos, que antes a gente falava do local de trabalho, fábrica, e hoje o capital está te orientando dentro de casa. Na verdade, ele está te controlando, te orientando, não, ele está te controlando de dentro da sua casa.
seus tempos, sua forma de trabalho, e é o que a gente tem enfrentado muito nesse processo aí desses trabalhos de home office, né? E no caso da educação, é assim, é uma total inversão, em todos os sentidos. Desde a formação, que nós não tivemos uma formação voltada para a educação à distância, né, até a própria situação do trabalho. Agora, uma coisa é, assim, pelo que a gente tem acompanhado, né, a gente vai ver, sim, que terá um impacto na economia por conta desse isolamento, Yuri. Agora, também, o outro lado que se tem discutido é, se a gente não conter o número de mortes, né, esse impacto e a dificuldade de recuperação da economia será muito maior. Agora, a gente não tem dúvida também que nessa recuperação da economia, quem é que a gente quer salvar? A gente quer salvar os trabalhadores ou a gente quer salvar os 1% ou os grandes empresários que, como o Guedes falou essa semana, é quem importa. E nesse sentido, eu acho que nesse pós-pandemia, tendo consciência assim, que vai ter impacto econômico, acho que a gente precisa continuar na defesa do Estado, do que é público. A gente está vendo agora nesse processo, né, até os mais liberais dizendo que o Estado precisa entrar para proteger vidas. Né? E aí a gente vai vendo como esse governo que nós temos é genocida. Porque se você pegar o cara mais liberal que antes dizia que tinha que ser o Estado mínimo, hoje ele diz, não, o Estado precisa entrar para salvar vidas, e aí é claro, para também salvar o setor econômico, mas eles mesmos admitem isso. Então, eu acho que assim, o grande fator no pós-pandemia, entendendo que nós vamos ter dificuldade sim, é nós que defendemos o público, né, e que defendemos a classe trabalhadora, é entender que nós precisaremos sim continuar defendendo a permanência do que é público e o público incidindo aí na proteção dos trabalhadores. Acho Perfeito. Que esse é o nosso grande desafio. É aquilo que deu essa semana uma das polêmicas, né? Foi até a fala do Lula, né? Que é óbvio que foi uma fala infeliz no sentido da forma como ele colocou, mas a gente sabe que o Lula é muito diferente do Bolsonaro, então foi muito injusto com ele tentarem colocar no mesmo pé das falas do Bolsonaro. Ele se colocou mal ali, né, sabe? Mas o que ele apontou e que era importante naquela entrevista, naquela live, é justamente isso, que em momentos de crise a gente consegue provar o quanto que o Estado é importante. E isso a história fala. Porque é isso, crise de 29, o Estado teve que dar aporte. Crise agora de 2008, o Estado teve que dar aporte. E até mesmo os estados mais liberais, como você disse, porque é isso, os Estados Unidos vira e mexe, pega dinheiro e bota na rua, bota no sistema financeiro, bota nas empresas. Hoje, se você for lá nos Estados Unidos, tem trabalhador recebendo dinheiro por correio. E é o governo do Trump, é um governo que é um grande lobby de interesses de conglomerados econômicos. Então, até eles, como você colocou, estão fazendo isso. Pegaram trilhões e botaram na economia. E aqui parece que o Paulo Guedes e o Bolsonaro não querem aceitar isso. Não entendem qual é o papel fundamental do Estado de poder ter linha de crédito, financiamento para os comerciantes. Até semana passada, a própria Globo estava mostrando o tempo todo a dificuldade que os comerciantes estavam tendo de buscar recurso no BNDES. Gente pequena, gente que tem um negócio que gera pouco recurso, é um negócio da família mesmo, né? Que é diferente dos grandes empresários. É um trabalhador que tem um pequeno negócio. E, por outro lado, o auxílio emergencial continua a mesma coisa. São 10 milhões de pessoas que não receberam ainda. Fora os que foram negados e que precisavam. Teve gente que foi negado de forma injusta, porque o cadastro lá da Dataprev estava mal feito, porque o governo federal não libera que a Caixa faça o trabalho dela, o calendário está sempre atrasado, essas filas não vão parar, infelizmente, elas continuam. Então você vê, o governo não se preocupa em pegar o BNDES e as instituições financeiras do Estado para ajudar a economia com o pequeno e médio comerciante, e muito menos se importa em dar o auxílio emergencial, que foi uma luta da oposição garantida no Congresso. Porque se fosse de acordo com os interesses do Bolsonaro, o povo ia receber R$200, que era a proposta dele. E aí a gente vê o mundo todo indo nesse caminho de garantir proteção social, de entender o papel do Estado, e o Bolsonaro batendo o pé que não, tem que reabrir o comércio, tem que pensar a economia sem pensar as pessoas. E é o que você colocou muito bem. E aí categorias que basicamente estavam protegidas, como é o nosso caso, de professores, que com toda a dificuldade que a gente enfrenta,
com toda a luta que os nossos sindicatos possuem, ainda assim a gente conseguiu garantir muitos direitos, até isso a gente está perdendo, que é essa readaptação aí de um EAD que não é EAD, porque EAD é uma modalidade de educação que estão fazendo aí no governo do estado e nas prefeituras, não é um EAD, é como a Carol Quintana, nossa companheira, fala, é um puxadinho, né? É um puxadinho virtual. Puxadinho virtual. O CEP fala isso também, né? Então, fica uma coisa meio nada a ver, a gente tendo que inventar trabalho online de forma a qual a gente não estava acostumado, nossos alunos sem acesso a uma internet de qualidade, e isso vai se desdobrando também para o funcionalismo público. E aí é onde entra a minha próxima pergunta para você. O Guedes e o Maia e o próprio Davi Alcolumbre no Senado já mostraram desde que chegaram que querem porque querem acabar com a estabilidade dos servidores, querem porque querem acabar com a carreira, querem porque querem acabar com o concurso público. E sabemos também que não existe política pública de qualidade sem o servidor na ponta ali, na prestação desse serviço. E conseguiram agora, na aprovação do apoio aos municípios e aos estados, que vão receber aí 60 bilhões atrasados para ajudarem contra a pandemia, o governo federal vai dar isso só agora, né? O Bolsonaro está segurando, mas deram como contrapartida dessa ajuda o congelamento dos salários dos servidores nos municípios e nos estados e até a nível federal. Só que a gente sabe que aqui no Rio esse congelamento já acontece na prática há muito tempo, né? Como é que está a situação dos servidores do estado e do município que você trabalha de Caxias e como você acha que isso pode se desdobrar numa política permanente de acabar com o funcionalismo? Acho que, Yuri, a primeira coisa que a gente precisa destacar nessa nossa conversa, e aí a gente sempre começa pelo último, né? Quero pegar esse gancho que você deu aí, de que os servidores, tanto da rede estadual como da cidade aqui de Duque de Caxias, já enfrentavam problemas e precarizações antes desse processo de pandemia. E se a gente for pegar essa PL do Guedes e do Bolsonaro, assim, vai mostrando primeiro a crueldade desse processo. A gente está, por exemplo, aí vamos pegar a questão do reajuste salarial, né? A rede estadual do Rio de Janeiro já está há pelo menos há mais de 4 anos sem ter reajuste salarial. 6 anos, exatamente 6 anos. Né? A rede Duque de Caxias está desde 2016 também sem reajuste. Né? E sem reajuste e perdendo direito ao longo desse período. Né? Teve redução de salário, teve retirada de direito, tivemos um enfrentamento para a tentativa de retirada do quinquênio aqui em Duque de Caxias. Né? Durante a pandemia, e aí esse também é um outro elemento, a pandemia não tem servido para pensar a proteção do trabalhador, mas tem servido para retirar direitos novamente. A gente está com um projeto de lei aqui na Câmara Municipal que altera o plano de carreira dos servidores municipais aqui de Duque de Caxias. Então, a gente tem vivenciado nesse processo de pandemia essas tentativas de retirada de direito e de mais precarização ainda. Né? E aí, quando a gente fala de precarização, a gente não está falando somente dos servidores que são estatutários. Né? A gente viu dentro aí, novamente, do bojo das reformas, né? A questão da terceirização. Né? A gente já enfrenta esse processo de terceirização, de enfrentamento à terceirização nas redes educacionais aqui do Rio de Janeiro e do município há muito tempo. E a gente sabe que isso é uma forma de precarizar os postos de trabalho dentro das escolas. Para você ter uma ideia, aqui em Duque de Caxias, vou pegar exemplo de Duque de Caxias, uma função, que é a estimuladora materno-infantil. Nós temos uma estimuladora materno-infantil que é concursada da rede, temos uma estimuladora materno-infantil que é o PSS, que é o processo simples, né, de contratação, e temos ainda a figura que aí o nome não é estimuladora, mas exerce a mesma função dentro de uma cooperativa. Ou seja, 3 vínculos diferenciados, né, com salários diferenciados, em alguns momentos carga horária, mas em outros a carga horária é igual. Então, a gente vai vendo como esse processo vai se instaurando dentro das escolas. Né? E para você ter uma ideia, o terceiro vínculo, que é a dita cooperativa, as pessoas ainda dão uma taxa para poder pertencer a essa cooperativa. E é o que tu falou,
elas não são funcionárias de ninguém. Elas pagam essa taxa, pagam o INSS, é o que a gente tem chamado aí de uberização da educação, né? Que elas não são funcionárias de ninguém. É isso mesmo. Não, e essa cooperativa nem é aquele modelo que a gente defende de economia solidária. Se fosse uma cooperativa realmente de educadores, de uma determinada comunidade, que decide junto ali coletivamente quanto cada um vai ganhar, isso é um modelo de trabalho que a gente gosta, mas não é uma empresa transvestida de cooperativa que, na verdade, é uma terceirizada. Um modelo jurídico de cooperação, que não de cooperação não tem nada, né? Tem diretores ganhando mais, tem donos e tudo isso. Aqui em Petrópolis também, nós temos 500 contratados que até hoje não receberam. Assim que começou a pandemia, o prefeito congelou. E aí é importante a gente ressaltar, Rose, que as pessoas acham que educador só trabalha se a escola estiver aberta, né? Ninguém vê o trabalho que a gente faz de planejamento, de aperfeiçoamento, de correção de prova, de pesquisa, ninguém vê isso. E ele ignorou esse lado e falou, não, já que a escola está fechada, eu não vou pagar esses educadores contratados. E não deu resposta, não falou nada, simplesmente suspendeu. A gente já está 2 meses aí, Petrópolis faz hoje, se eu não me engano, 70 dias de medidas restritivas, de isolamento, e esses educadores não receberam nenhuma cesta básica do governo. E quando voltarem às aulas, vão ter uma sobrecarga de trabalho absurda, porque é isso, né? Como é que a gente vai se readequar? E se o calendário for ampliado para os finais de semana, que ninguém deu resposta ainda de como vai ser. Na verdade, as prefeituras nem chamaram os educadores para conversar sobre isso, né? Como a gente vai reabrir a educação? Nós vamos fazer por ciclos ano que vem? Nós vamos pegar aula no final de semana? O que o sindicato acha disso? Ninguém pensou nisso e eles não estão olhando que esses contratados também vão ter essa sobrecarga de trabalho quando retornarem. Então, eles deveriam estar recebendo. E mesmo se não pudessem receber porque não estão em sala de aula, o que é injusto por si só, eles deveriam receber, no mínimo, um auxílio da prefeitura, porque são os primeiros a serem prejudicados com a pandemia. Então, é o que você falou, eles não trabalham para ninguém. É isso. A diretora da escola não sabe responder, porque a Secretaria de Educação não dá uma resposta. O prefeito fala que não vai pagar porque eles não estariam prestando serviço, que é o que você colocou muito bem. Pega um educador que faz a mesma função de um outro educador concursado e chama ele como um prestador de serviço, um absurdo contra o que a profissão pede, contra o direito que a gente conseguiu com tanta luta, e deixa desamparado, porque se fosse concursado eles teriam que estar pagando salário. E aí você vê que é fruto de uma política de escolha de não fazer concurso ao longo do tempo, né? Aqui em Petrópolis não tem concurso para educação desde 2016. Não tem concurso para saúde e assistência desde 2012. Era óbvio que ia faltar gente para trabalhar em hospital, em escola, em centro de referência de assistência social, os CRAs. É uma escolha que no momento como que a gente vive agora explode, né? Sim. E enquanto você fala aí dessa questão da prestação de serviço, é muito, muito louco isso, hein, Yuri? Porque, por exemplo, o conceito que eles usam aqui junto a essa cooperativa é de produção. Né? Então, aí você imagina a escola, né, com todas as relações que ela tem, com o processo de ensino e de aprendizagem, e a nossa defesa é que numa escola todos ensinam, desde que a criança chega, né, e é acolhida pelo porteiro da escola, pela orientadora. Então, na escola é um processo coletivo de ensino e de aprendizagem. Então, a ideia que eles usam é de produção. E aí, se você ficou doente, você não pôde trabalhar, ok, você não recebe e você não é coberto por estar doente. Né? Porque tem essa diferença. Você pode não receber, mas entende que você está numa licença médica. Essas pessoas não têm direito nem à licença médica. Então, a gente vai vendo como o trabalhador... Não recebem férias, 13º, não tem nada. Não é desumano, né? Você ser um gestor da prefeitura, seja o prefeito em si ou um secretário de educação, e você achar assim, não, tá tudo bem, essa pessoa em julho não vai comer. Essa pessoa em dezembro não vai comer. Porque eles pagam, aqui em Petrópolis, pelo menos, só metade do mês. Já que dezembro você tem as férias escolares e no meio eles têm o recesso, eles pagam meio mês. E aí não importa se a luz da pessoa não vai vir pela metade, a água não vai vir pela... É um negócio, assim... Quanta luta, né, companheiro? Não, é muita. E, assim, eu acho que é a percepção, né, que muitas vezes criticam a gente, que é da esquerda, do sentido de qual é o papel do Estado.
né, que Estado não é para dar lucro, Estado é para dar proteção às pessoas. E tem setores como a educação, como a saúde, como a questão da segurança e a questão do transporte, que no Rio de Janeiro, né, em Duque de Caxias é uma questão, é uma caixa de Pandora. O Estado tem que estar para isso mesmo. E muitas vezes é vendido uma coisa, porque a educação ou a saúde acaba sobrecarregando o Estado, como se o Estado fosse para dar lucro. A nossa visão é que o Estado, e cada vez mais a gente precisa defender o que é o público, né? Embora a gente sabe que muitas vezes, e a gente está vendo isso aí com esse processo de pandemia, a sociedade civil tem dado um banho no sentido de iniciativas, né, para dar conta disso que você está falando, das pessoas que vão ficar sem comer, essas coisas, mas a presença do Estado, ela é fundamental e a gente não pode abrir mão do Estado para a população. Não é o Estado para o 1%. É o Estado para prover bem-estar. E é algo que a gente está muito distante de chegar, né? Nós nem chegamos no bem-estar social e já tentam desmontar esse Estado. Dos direitos básicos, né? Eu queria trazer alguns números aqui e já também agradecer. O Francisco está participando bastante, o Benedito também, o meu amigo, companheiro também, professor como nós, o Vinícius Maio, daqui de Petrópolis. Você conhece o Vinícius, com certeza, companheiro nosso de pessoal. Eu queria trazer outros números aqui, justamente nessa esteira que você traz do papel do Estado, né? Como vai ser urgente pós-pandemia, aliás, já está sendo urgente durante a pandemia, vai ser também pós-pandemia, porque é isso, a conta em saúde, a conta em educação, e não conta que eu falo do ponto de vista da contabilidade financeira econômica, a conta que eu falo é de saldo de vidas mesmo, né? Qual vai ser o tamanho do problema se o Estado brasileiro não tiver responsabilidade e se esse governo aí, miliciano, não mudar de postura com a nossa pressão? A gente já tem 13 milhões de desempregados no Brasil. Estima-se que aí no primeiro semestre, que a gente vai concluir em breve, isso tem aumentado mais de 2 milhões de desempregados no país, por conta de toda a crise que a gente vive e também pelas escolhas que foram tomadas pelo governo Bolsonaro já no seu primeiro ano. Porque o Bolsonaro tenta vender agora que a economia estava reaquecendo, que a economia estava indo muito bem, que a pandemia quebrou. Uma mentira, todos os índices estão aí, estão provando. Mas, enfim, hoje são mais de 13 milhões de desempregados. Alguns estudos falam que após a pandemia a gente pode chegar até a 20 milhões. E aí eu lembro que antes disso tudo, a gente já tinha 40 milhões de brasileiros e brasileiras na informalidade. Então está tendo um processo de aumento do desemprego e o aumento de quem está ocupado, de quem está conseguindo trabalhar, está jogado na informalidade. E geralmente quem está na informalidade fica também como subaproveitado, né? São aqueles trabalhadores que não trabalham o quanto queriam e o quanto precisam, porque vivem de bico, vivem de vender uma coisinha ou outra, vão dando um jeito ali de sobreviver. E aí tem outro número que me assustou muito, Rose, 2, na verdade, que o primeiro é que depois que o Bolsonaro baixou essas medidas provisórias de flexibilização da relação do trabalho, suspensão de contrato, diminuição de salário, diminuição de jornada, aquilo que as empresas vão aderindo, 6 milhões de trabalhadores já entraram nessa situação. Então a gente pergunta, né, quando essas medidas provisórias caducarem, quando a pandemia passar, qual vai ser a nova relação desses trabalhadores com os seus empregadores? Qual vai ser a surpresa que o Paulo Guedes vai trazer para tentar manter a jornada de trabalho baixa, o salário baixo e privilegiar aí os grandes empresários? E para terminar, um outro número também assustador, que aí vai na Previdência Social, que é o seguinte, a gente teve um aumento de 10% nesses 5 primeiros meses do ano de pedidos de seguro-desemprego. Então, são quase 3 milhões de pessoas que pediram seguro-desemprego. Aí, veja bem, fizeram a reforma da Previdência, que tinha esse objetivo de acabar com a seguridade social no país. Fizeram lá atrás a reforma trabalhista e a terceirização, como a gente falou. Bolsonaro não está pagando o auxílio emergencial direito. Bolsonaro já estava cortando o seguro-desemprego há muito tempo. Tenho vários amigos e amigas que tiveram uma dificuldade absurda para garantir esse direito. Não apostam numa política de retomada de emprego. Pelo contrário, a fala do Guedes, como o Francisco trouxe aqui, foi essa, né? Nós temos que incentivar os grandes, os pequenos, deixa para lá. Então, como é que o nosso Estado, com essa vertente, vai conseguir segurar esse contingente de trabalhadores precarizados, sem assistência social? Nós vamos voltar 10, 15 anos numa miséria absurda, num país que ainda vai ter a pandemia na sua agenda diária, já que a pandemia não vai subir do dia para a noite, né? O vírus não vai... Gente,
Virou dezembro, o comércio abriu, virou para 2021, não existe mais Covid. Não vai acontecer isso. Nós vamos ter um novo normal, né? Vamos ter que sobreviver com o vírus ainda se espalhando por aí. Talvez não na curva, mas vai estar. E aí várias pessoas na miséria, num país que 50% dos brasileiros não tem saneamento básico, num país que caminha para não ter seguridade social nenhuma. O que vai ser do nosso futuro, Rose? Yuri, acho não, né? Nisso eu tenho certeza. Quando a gente escolhe alguém, né, nessa democracia representativa que a gente tem, ainda com muitas falhas, mas é o que a gente tem, a gente está escolhendo um projeto de sociedade. Bolsonaro, quando se elegeu, ele já tinha uma escolha, que era a escolha do grande capital, que era a escolha do grande empresariado. E a gente está vendo isso, muitos daqueles memes que a gente vê aí no Facebook, né? Você não quer dizer que eu avisei, mas é fato. E não é porque eu avisei, não, é porque ele já dizia qual era o projeto de sociedade que ele defende. Isso é a única coisa que a gente tem que reconhecer no Bolsonaro. Ele está fazendo o que ele prometeu. As pessoas, muitos que votaram nele, e aí não dá para tratar de forma homogênea todos os eleitores do Bolsonaro, né? Tem gente que já percebeu o erro que cometeu, mas assim, muita gente votou nele dizendo: ele não vai fazer tudo que ele fala. Foi o primeiro candidato da história que as pessoas votaram dizendo assim: não, eu vou tapar os ouvidos para algo que ele fala, porque ele não vai fazer. Mas ele está fazendo. E isso ele está sendo coerente com o programa dele, que é acabar com a gente, né? Destruir tudo, como ele falava. E aí acho que nesse sentido, assim, os dados que você traz joga por terra tudo aquilo que era dito sobre a necessidade da reforma trabalhista, da reforma da Previdência e das próximas que estão por vir. E aí a gente vai falar só do emprego, porque todo o discurso que foi desenhado, que foi construído para a população não, nós precisamos fazer isso para garantir o emprego. E é justamente o contrário, e isso os estudos já apontam, que essas medidas em nada iriam garantir que a economia fosse aquecida, que a situação do emprego fosse aumentar a partir dessas ações. Então, nesse sentido, assim, eu tenho sido muito cética quando eu ouço um discurso de que fala: nós vamos sair melhores dessa pandemia. Eu acho que vai sair melhor quem já defendia uma sociedade melhor. Esse vai sair melhor. Mas no sentido de políticas públicas, no sentido de ações, eu acho que elas tendem cada vez mais serem ações que desconsideram completamente tudo isso que nós estamos discutindo aqui. Que é a necessidade das pessoas terem emprego, né? Que é a necessidade de ter esse emprego. Quem são os mais frágeis nessa situação? Né? São as trabalhadoras e trabalhadores da economia solidária. Né? São as trabalhadoras que caíram no canto da sereia do empreendedorismo. Porque, assim, e aí, em especial para nós, mulheres negras, a gente sempre diz isso. As mulheres negras sempre empreenderam. Sempre tiveram que trabalhar fora, ou como costureira, ou trabalhar em casa. Sempre empreenderam, mas não tinha isso como institucionalizado, essa ideia de que não, você está empreendendo, então você pode dar conta da Previdência, da saúde. Então, acho que nesse cenário, pensando nessa nova normalidade, que não vai ser tão normal, né, e aí a gente tem que pensar no impacto, e vamos pensar desde o impacto das ações. A gente não vai simplesmente reabrir os shoppings, os teatros, não vamos voltar a grandes aglomerações, que é a mesma coisa aí, se a gente for fazer um recorte para a educação. A gente tem que pensar, quando esses trabalhadores da educação voltarem, como que vai ser? Exato. Então, fingir que está tudo normal não faz as coisas ficarem normal. Não. Eu acho que nesse pós-pandemia, com certeza, a luta que a gente tinha antes, porque é importante a gente destacar que toda essa precarização já existia, eu acho que vai exigir muito mais de nós. Muito mais dos movimentos sociais, do movimento sindical, dos novos movimentos antirracistas e anticapitalistas que estão aí cada vez mais se formando, porque, com certeza, com o governo que nós temos, ele vai continuar apontando para que quem tem que pagar a conta sejam os trabalhadores e as trabalhadoras. Exato. Então, assim, o cenário... Desculpa, te interrompi.
Não, o cenário vai ser um cenário muito difícil, as pessoas precisam ter essa clareza, né? E a gente vai precisar continuar defendendo as bandeiras que a gente sempre esteve na defesa. Perfeito. Não, e entender também, né, que dentro desse conjunto de pautas que eles trazem, existe um programa. Bolsonaro não é só um louco que fala palavrão na reunião ministerial. Bolsonaro não é só um louco que sobrevoa de helicóptero uma manifestação contra o STF, contra a democracia. Ele sabe muito bem o que está fazendo. E tem um aspecto de guerra cultural, e aí capitaneado por Olavo de Carvalho e toda essa Sim. ala ideológica do governo, como a Damares, que mandou prender governador, disse que tinha que mandar prender governador, como o Weintraub, que é esse absurdo sentado Um na show de cadeira do horrores. MEC, show de horrores. Essa galera sabe o que está fazendo, acredita no que está fazendo. É claro que tem um tom de hipocrisia, é claro que tem muita hipocrisia, na verdade, e muita canalice ali de atuar, mas eles realmente são conservadores tresloucados, assim. Então eles vão defender isso até o final. E se a gente não perceber que existe uma guerra cultural em curso, nós não vamos conseguir garantir símbolos e significados importantes para a sociedade que a gente defende, que é o que você falou. Qual é o papel do trabalho? Qual é o papel do trabalhador dentro da ideia de trabalho? Qual é o papel do Estado? O que a gente espera do Estado? É o Estado que libera em uma semana trilhões para botar nos bancos? Ou é o Estado que tinha que ter feito essa celeridade para apoiar os trabalhadores que estão esperando auxílio emergencial até hoje? Então, o Safatli fala muito isso, né? A esquerda que não pode ter medo de dizer seu nome, né? Nós temos que dizer, ó, nós somos de esquerda, ser de esquerda não é ruim, e a principal coisa que nos faz de esquerda é combater a desigualdade social, é combater as opressões. E para isso, não é o mercado que vai dar conta. E para isso, não é a meritocracia, a falsa meritocracia que vai dar conta. O que vai dar conta é um Estado forte, um Estado que não busca ter um lucro, como você disse, mas que busca atender o máximo de pessoas possíveis. E a partir disso, a gente entender que educação a gente quer, que saúde a gente quer, se é dos planos de saúde ou se é o do SUS, que está aí segurando a onda, né? Segurando a barra no Brasil todo. Sim. As pessoas estão entendendo agora qual é o papel do SUS. Quando você vê o Mandetta, que é um cara que foi deputado várias vezes, sendo eleito com apoio de planos de saúde, com o colete do SUS enquanto ministro, e sair do ministério porque teve que reconhecer que o SUS é importante, você percebe que, assim, cara, tem uma chance de disputa. Não disputar o Mandetta, não, claro que não. Mas tipo, usar figuras como o Mandetta para mostrar para a população que o SUS é importante e que o SUS, para funcionar, precisa de dinheiro. Ou seja, a PEC de teto de gastos lá, que o Temer pautou, a emenda constitucional 95, que ferrou o financiamento da educação e da saúde até hoje aí, ela não podia ter acontecido. Porque não se faz economia em cima do que é fundamental para a vida das pessoas. O Estado não é uma empresa, como você colocou, que eu vejo lá o faturamento, tiro o lucro e vejo se está dando retorno ou não. O retorno do Estado é IDH, é índice de Gini, ver se tem menos pessoas na miséria, ver quantas pessoas estão tendo operação nos hospitais, estão tendo procedimento cirúrgico, quantas pessoas a gente está atendendo nas escolas, se a merenda é de qualidade. Então, esse é o balanço contábil que o Estado precisa fazer. E é muito ruim ver que muitos trabalhadores estão comprando essa ideia de Estado do capital, né? Eu fico postando aqui no meu Facebook, no Instagram, gente, e aí, quem recebeu auxílio emergencial? Aí tem trabalhadores que eu conheço aqui da minha cidade que colocam assim, pô, Yuri, eu não quero ajuda do governo, não. Eu quero voltar a trabalhar. Então o cara pega o trabalho explorado e tenta criar uma dignificação como se ele ser explorado fosse bonito, né? E olha para o governo e acha que o governo está fazendo um favor. Aí eu escrevo lá, irmão, o governo é obrigado a te dar apoio quando você precisar. É seu direito, não é um favor. Se for até numa perspectiva liberal, você é contribuinte, pô. Você paga imposto. E numa perspectiva social nossa, socialista, você faz parte do Estado. Você é o povo que a coisa pública tem que cuidar. Então, mudar esse imaginário do trabalhador, e eu concordo muito contigo, refazer esse sentimento de transformação vai ser muito difícil, porque a guerra cultural está demais e essa perspectiva de Estado liberal meritocrático está ganhando da gente, né? O trabalhador está querendo virar empreendedor sem ter os meios para isso, sem ter o apoio do sistema financeiro para isso. Não, acho que assim, a gente precisa ter a frieza e o distanciamento quando olha para o Bolsonaro,
com esse discurso, quando olha para o Washington Reis aqui em Caxias, com esse discurso da reabertura do comércio, porque existe uma realidade. Existe uma parte da população que está em casa, efetivamente preocupada com a sobrevivência, e que é isso, eu estou preocupada com a sobrevivência, mas é muito real hoje essa dicotomia, né? Ou eu fico em casa e sobrevivo, ou eu saio e morro. Então, quando ele faz esse discurso da reabertura, ele encontra eco. Encontra eco porque as pessoas precisam efetivamente sobreviver. Então, acho que é um desafio para nós da esquerda e tirando essas camadas, né, dessa cebola podre, tirando essa camada dessa cebola podre, para poder ir dialogando com as pessoas qual é o papel do Estado, né? Porque são os erros do sistema. Quando você falava do Mandetta, eu lembrei uma vez eu vendo uma atividade com o Henrique e ele falou que a gente precisa ser o erro do sistema. E às vezes o sistema dá um erro, assim. O Mandetta foi um pequeno erro, porque a gente não pode esquecer quem ele foi, né? Da onde ele veio, como você falou, como que ele comemorou todo o processo de impeachment, que na nossa avaliação foi um processo, né, que arranha a nossa democracia, então a gente não pode esquecer. Mas foi um erro do sistema, é isso, né? Em algum momento, o juramento que ele fez lá falou mais alto. Eu fico vendo com a nossa bancada, né, lá na Câmara Federal, né, que o pessoal tem 10 parlamentares e parece que tem centenas, né? E aí, acompanhando, por ser membro lá da equipe do Freixo, acompanhando de perto, eu vejo às vezes nas redes sociais o pessoal comentando assim: mas, gente, o que os deputados de esquerda estão fazendo? E aí me deixa um pouco assustado da dificuldade dos nossos companheiros e companheiras, e aí é da vida, né? Porque ninguém é obrigado a entender o sistema por dentro, como a gente que já foi candidato, entende, né? Mas a dificuldade de entender que dentro do meio institucional existe uma dinâmica diferente do que nós, enquanto militantes, temos em movimento, né? A esquerda tem que ter duas táticas. O que dá para salvar dentro da legalidade ali, da institucionalidade, assim, o que um deputado pode fazer num congresso majoritariamente conservador, majoritariamente fundamentalista, majoritariamente da bala, da Bíblia, do boi. O que dá para fazer, o que o Freixo e a bancada do pessoal conseguem fazer ali para tentar salvar a nossa vida no momento histórico que a gente vive, e o que nós, enquanto partido, enquanto sindicato, enquanto militantes que estão nas ruas e na internet, conseguem fazer para além disso, né? Os movimentos sociais precisam estar à frente, pautando um programa mais radical do que aquilo que a gente consegue fazer na institucionalidade. Seja você aí como futura prefeita, vereadora de Caxias, seja eu como futuro prefeito, vereador de Petrópolis. A gente tem que entender que existem amarras institucionais que são muito difíceis. E aí eu vejo uma galera da esquerda, às vezes, se frustrando. Caramba, o Bolsonaro tá falando que vai fechar o Congresso, o Bolsonaro tá falando que vai fechar o STF e ninguém faz nada. Gente, infelizmente, é o que tem para hoje, mas dentro dessa democracia liberal que a gente vive, desse sistema preso, com a engrenagem travada da política brasileira, não tem muito o que fazer. Né? Nós do pessoal somos 10 lá. A gente faz o possível, denuncia, vai para dentro, apresenta projeto, tenta negociar com o máximo de deputados possíveis para desconstruir projetos ruins que o governo apresenta, e de vez em quando a gente consegue montar a maioria, mas a vida na institucionalidade não é fácil. E se a esquerda, enquanto movimento, se pautar só pelo que a gente consegue fazer na institucionalidade, nós não vamos conseguir superar isso nunca, né, Rose? Porque nós, na rua, temos que estar à frente dos parlamentares para poder puxar o parlamentar para a sociedade que a gente quer, né? Porque aí dentro, coitado, os nossos e as nossas, Freixo, Talíria, Glauber, estão lutando contra uma maioria absurda, né? E ainda assim estão fazendo um bom trabalho. Tem se colocado de maneira brava, né, os nossos parlamentares lá. E acho que nesse sentido é o que a gente sempre diz, né? Só a institucionalidade não dá conta. Então a gente, enquanto movimento social, precisa estar junto nessa engrenagem. É isso. A gente ter uma representação e uma atuação nesses espaços que seja fonte do que a gente acredita, mas também a mobilização dos trabalhadores é que vai fazer a grande diferença. E assim tem sido no processo histórico, né, anterior como nos atuais. Né? A gente viu agora os estudantes em 15 de março
né, a quantidade de pessoas que foram às ruas, né, a quantidade de pessoas que se mobilizaram. Então, acho que a gente vai precisar encontrar caminhos de resistência, né, resistências que comecem, porque também é isso, às vezes resistência que comece na rua, mas como a gente dá conta de manter, né? Porque você pode levar 3 milhões às ruas, como a gente levou, né, 2013, tem aí várias avaliações sobre esse processo, mas como que a gente pensa a nossa forma de organização para poder chegar até esses espaços, mas sabendo com certeza que só a institucionalidade não dá conta. Não adianta, e a gente faz isso muito bem, além de obstruir pauta, além de apresentar, né, porque assim, hoje acaba aparecendo muito uma direita capitaneando aí essa polarização com o Bolsonaro. Mas foi fundamental, né, a ação dos partidos de esquerda para a questão da aprovação do recurso emergencial. E aí a gente também não pode deixar de falar que, assim, Witzel, né, Dória em São Paulo é Bolsonaro, né, com verniz, digamos assim. É o bolsonarismo cheiroso, né? O Freixo fala muito isso, né? A minha preocupação é de ter um Bolsonaro como presidente, que é ridículo, é um acidente histórico, mas a maior preocupação, e eu concordo muito quando o Freixo fala isso, é o que vem depois do Bolsonaro. É o bolsonarismo sem o Bolsonaro. Porque a gente pode tirar o Bolsonaro, não vai ser fácil, temos que tirar. Mas e o que fica da ideia que Bolsonaro representa, da escalada fascista autoritária que ele traz? Porque esses liberais aí que você citou, o Dória, o Witzel, todos eles se aproveitaram na eleição do que era o Bolsonaro para se eleger. E agora romperam. Porque, como você falou, eles se apresentam de forma mais esteticamente bonita, né? Mais cheirosa, não. Somos republicanos. Mas ninguém bate de frente com ele, como a gente da esquerda tem batido, como os nossos parlamentares têm batido, né? Não, e nesse sentido, nós somos suspeitos para falar, mas a gente fala mesmo, até porque ele também fala, né, cita textualmente o pessoal nesse sentido, e é sinal de que nós estamos no caminho certo. Não escolhemos o lado fácil da história, como o Glauber fala, mas estamos no caminho certo quando somos citados aí pelo Bolsonaro com toda essa política nefasta aí, essa política de morte que a gente tem visto por parte desse governo. Literalmente. É uma política de morte. E eu tenho discutido muito, assim, a gente está nesse processo que antes a gente falava, porque a mão de obra de reserva, né? Hoje, o trabalhador não é visto nem mais como mão de obra de reserva. É isso. Nós somos os invisíveis, que a Caixa Econômica e o governo federal nem sabiam que existia, né? E nós somos aqueles que podemos morrer. Não tem nada mais impactante do que foram as declarações nesses últimos períodos, né? Desde o dono da Madeiro, entre outras, do que são, né, 5 mil, 7 mil mortes, e aí nós estamos com os números que estamos. Então, a gente precisa ter clareza que, para esses governos, nós somos descartáveis. Totalmente. Para todo Estado pequeno, do ponto de vista social, vai existir um Estado penal maior, né? Porque é isso, existe um excedente de população, em sua maioria negra, em sua maioria favelizada, que para eles é totalmente descartável. Se você não cria política de emprego, não cria política social, não entende o Estado para as pessoas, o que você faz com o que sobra? Você mata e prende. E aí quem está mais exposto sempre é a juventude negra, de fato, é o que a gente acompanha, né? Na pandemia, estão fazendo operação, estão matando, estão atirando na casa das pessoas, então matando jovens, crianças e todo mundo. Rose, companheiro, foi muito bom, batemos aí 5 horas da tarde, já 17 horas, deixar aí teu espaço para as considerações finais, também chamar o pessoal para conhecer tuas redes, conhecer o trabalho que você faz em Caxias, que é muito importante, em todo o estado, na verdade, né, ser uma militante que está em todas as pautas aí contra a opressão. E citar aqui que a Kaisa Herbela está dizendo que todos os dias sente a sensação de ter escolhido o caminho certo. É isso, né? O lado certo da história. A Luciana Venâncio, Lu, grande amiga aqui também entrando agora. E o Francisco apontando que até quem foi candidato nas últimas eleições está tendo dificuldade para auxílio emergencial. É verdade, eu tenho vários amigos que ficaram nessa situação de que o cadastro lá considera que o cara está eleito, que o cara está ocupando cargo público, e na verdade não. Então, até perseguição política está tendo nesse sentido. Então, Rose, está contigo. Deixa um beijo pro pessoal aí, deixa teu recado.
Eu quero deixar nesse último momento, acho que assim, para pensar um pouquinho para as trabalhadores da educação, seja na rede pública ou na rede privada, e pensar um pouco nesse pós-pandemia e nesse retorno. Eu acho que a nossa organização coletiva, a nossa organização enquanto instrumento sindical vai ser fundamental, porque quando do retorno nós vamos ter outra etapa da luta, principalmente com as situações que a gente enfrenta de anos de precarização na educação, seja salas superlotadas, sejam, e aí no sentido da escola pública, né, seja em número de alunos, em estrutura de escolas. Então, acho que para nós, né, já está sendo, porque a gente tem tentado se organizar aí dentro do isolamento, mas esse retorno da pandemia também será outro momento de muita luta e muita necessidade de organização coletiva. E aí, nesse sentido, para todos os trabalhadores. Né? Então, acho que se há uma mensagem para a gente deixar, é uma mensagem de que a saída ela é coletiva, numa organização que agregue todas e todos, porque fora disso a gente não consegue fazer frente a todas essas políticas que estão colocadas. E aqui em Caxias, principalmente, mas na rede estadual também, município do Rio. Então, acho que é esse recado. E é isso. A gente também está nas redes sociais. Né? Nós estamos no Instagram como professora Rose Cipriano, no Facebook como Rose Cipriano. Então, acompanha a gente. Quem quer saber um pouco mais como está Caxias, quem é de Caxias, chega junto, porque a gente precisa se aquilombar, no melhor sentido da palavra, né? E então nossas redes estão aí, também a gente está à disposição para conversar, para construir alternativas, porque só assim a gente vai conseguir fazer frente a esse bolsonarismo. E fora Bolsonaro e fora Washington Reis. Fora Victor também, fora Bernardo Fora Rossi aqui, Victor, isso aí. todos esses que são antipovo, e é que você colocou muito bem, Rose, a vida não vai ser igual a antes, né? Mas, infelizmente, para a esquerda nunca foi fácil. A defesa das pautas populares contra a opressão, a defesa da sociedade que a gente quer, quase que utópica, mas é a utopia que nos conduz, ela vai continuar sendo difícil, vai continuar sendo dura. E com certeza os trabalhadores e trabalhadoras continuarão sendo perseguidos após a pandemia, e aí com um problema drástico de quadro de saúde, de quadro de desemprego. É claro que isso pode causar um pouco de desesperança em nós, é muito normal, é justo, só que é a hora de encontrarmos forças uns nos outros para nos organizarmos. Não existe outro caminho para a esquerda a não ser se organizar, apresentar programa, apresentar proposta e tentar trazer mais gente para o nosso lado, né? Mobilizando, falando a verdade e lutando contra esse poder autoritário que tomou conta do Planalto e toma conta da nossa política. Juntos por nós mesmos, né? Nós pelo Rio. Obrigado, Rose, a todo mundo que participou. Valeu, Francisco. Obrigada também. Todo mundo que estava aí. Kaisa. Sigam a página do Marcelo Freixo no Instagram, sempre mostrando a combatividade lá em Brasília. Se inscrevam no canal, porque todo final de semana Nós pelo Rio está aqui. Valeu, gente. Um grande beijo. Valeu. Tchau, beijo. Foi. Tem que fechar?